Olá, professora. Olá, professor. Meu nome é Marcos Benassi e estarei com você aqui durante este vídeo. Esta série é composta por um conjunto de vídeos acompanhados de livros complementares que fazem um aprofundamento dos aspectos aqui abordados. Para iniciar a nossa trajetória sobre o tema das crenças de eficácia, vamos começar ouvindo a história da Serafina. E agradecemos à professora Luciene Regina Paulino Tonheta por ter viabilizado o uso do livro da Serafina neste vídeo. Serafina era o nome da menina. Menina franzina, de cabelo curto, era quietinha no fundo da sala. E o medo dela se chamava medonho. Medonho era um medo assim, grande, do tamanho de um gigante. Era medo que não acabava mais. Medo de falar, de bocejar, de levantar. Medo de tudo tinha aquela menina. Mas o pior medo da menina era o medo do medonho. O medo dela. Serafina vivia com medo de sentir medo quando alguém chegasse perto. Por que tinha tanto medo? Nem o medonho sabia. Só se sabia que a menina era inteligente, a ponto de reconhecer que dos outros ela era diferente. Mas isso a meninada da turma também já tinha entendido. Tanto que Jorjão, o mais fortão, descobriu rapidinho o medo da menina. Olha só como ela é fina, a Serafina. Jorjão gritava e, claro, a turma toda gargalhava. O medonho crescia feito bolo quando fermenta demais. E a Serafina já não tinha paz. Até que, certo dia, Serafina olhou para dentro dela e procurou aflita por um pedacinho de si em que o medonho não tinha conseguido chegar. E não é que encontrou? Lá de dentro, num suspiro, ela tirou um bocadinho de força. Deu risada da criançada, porque o problema maior que ela precisava enfrentar era o medo do medonho. E esse, a força de lá de dentro, tinha feito ficar pequenininho. Não demorou para Serafina, menina franzina, num outro dia trazer para a escola um violão. Ela sabia tocar a canção mais desejada, mais apreciada por toda a meninada. Quando abriu a boca e tocou, a turma inteira silenciou e se encantou com a menina. Risada agora não era mais da Serafina, mas com a Serafina. Depois que Serafina, que continuava fina, debochou do medonho, ele já não atormentava mais. Medo do medo ela já não tinha. Tá certo que ficou um medinho, só um. Mas isso, ela, eu e você, sabemos que não tem jeito. Todo mundo tem algum. De onde terá vindo a força da Serafina? Será que podemos dizer que ela se tornou mais autoeficaz para lidar com a situação de humilhação que vivia na escola? Com essa hipótese presente, vamos descobrir mais sobre a autoeficácia. A autoeficácia é a base da motivação e das realizações humanas. Quando as pessoas acreditam que elas podem produzir os resultados desejados através de suas ações, elas têm mais incentivo para agir ou para perseverar diante das dificuldades. Mas vamos entender quais são as fontes que Bandura postulou para o fortalecimento das crenças de autoeficácia. Quando falamos de autoeficácia, estamos falando de uma crença de competência pessoal, de uma confiança em nossa capacidade de lidarmos com determinado curso de ação. A crença de autoeficácia sempre acontece aqui dentro do professor, do aluno, do atleta, qualquer pessoa. Sempre acontece aqui dentro, porém num contexto, num ambiente social, físico, etc. Vamos explicitar bem. Ou seja, você não está trabalhando aqui na cabeça apenas com uma ideia nua
desencarnada sem referencial na vida real. Não, não. Ela sempre está situada. Então vamos dar uns exemplos. O professor tem que ensinar estratégias cognitivas para alunos. Ensinar estratégia cognitiva é uma ação. Qual é o contexto? Seria, para começar, alunos que não dominam estratégias, não conhecem. Outro contexto, os pais não cooperam, a escola não tem recursos, e por aí vai. E então, podemos dizer que quando Serafina enfrentou seus monstros, ela estava mais autoeficaz do que quando se acanhava? Se concordaram que sim, a pergunta seguinte seria: e como nos tornamos autoeficazes? Já vamos saber, mas é preciso avisar desde logo que no caso da Serafina, apenas poderemos imaginar situações que foram permitindo que ela se tornasse mais autoeficaz para lidar com seus medos. Mas nada nos impede de levantar, a título de exercício, situações que podem ter ajudado Serafina a se tornar mais autoeficaz. Pensemos um pouquinho, como será que adquirimos confiança na nossa capacidade de fazer algo? De lidar com as situações de forma a que consigamos atingir os objetivos que pretendemos? Seria pelos nossos sucessos, fracassos, dificuldades e facilidades em lidar com alguma coisa? Por levar em consideração comentários, avaliações, informações que recebemos e que acabamos adotando como referência? Quem sabe também usamos o que vimos acontecer com outras pessoas como referência para o nosso comportamento, não? Então é importante entender quais são as fontes que Bandura postulou para a formação das crenças de eficácia. Para a perspectiva banduriana, o medo da Serafina foi aprendido durante a sua interação com o mundo. Frente às diferentes situações, Serafina foi selecionando algumas delas e as interpretando como ameaçadoras, e estas situações foram, ao longo do tempo, configurando-se como geradoras de ansiedade. Entre os medos de Serafina, a dificuldade de interação social era um dos grandes, correto? Esse medo foi construído pelas situações em que ela comparou o seu comportamento com o de outra pessoa e interpretou o seu como menos valioso. Ou quando experimentou fazer algo, não ficando satisfeita com o resultado. Ou quando sentiu um nó na barriga antes de iniciar uma atividade e reconheceu a sensação como sinal de fraqueza. Enfim, várias coisas podem ter acontecido, inclusive juntas, que no conjunto fizeram com que Serafina desenvolvesse o medo do medonho, o medo dela. Bandura postulou 4 fontes que aglutinam as possibilidades de captação de informações a partir de nossas interações com o ambiente. A primeira delas é a experiência direta. De maneira geral, experiências de domínio bem-sucedidas fortalecem a crença e experiências de fracasso a enfraquecem. Nos lembra Bandura que o desempenho por si só não fornece informação suficiente para julgar o nível de capacidade de alguém. Quando as pessoas experimentam o sucesso de forma fácil, têm poucas chances de persistir quando o fracasso acontece. Por outro lado, quando alguém obtém êxito na atividade e esse resultado é avaliado como positivo e derivado do próprio esforço na superação de obstáculos presentes na atividade ou no ambiente, isso geralmente aumenta a crença na própria capacidade para executar essa atividade ou atividades similares. O que é que faz com que eu me sinta ou não confiante na minha capacidade para fazer alguma coisa? Primeiro, experiências de sucesso diretas. Se eu fiz uma vez um bacalhau e saiu bom, eu ganho mais confiança para a próxima. Ok? Pronto. A segunda delas é a experiência vicária. Aprender observando os outros e percebendo o que acontece a eles também é uma fonte informativa importante que usamos para balizar nosso comportamento. À medida em que se observa direta ou indiretamente o esforço e a persistência de pessoas na realização de um dado comportamento, cujas características sejam similares às do observador, ainda que isso não seja o fator principal, mas pode potencializar essa informação, isso pode gerar a percepção de que também se é capaz de se comportar da mesma forma.
Experiências de sucesso vicariantes. Eu vejo a minha mãe fazer o bacalhau e ela faz aquilo tão simples, não é? E fica tão bom, e eu penso, se ela faz, eu sou filha dela, eu devo fazer bem também. Estão a ver? Portanto, é vicariante, portanto, eu vejo no outro. A terceira delas é a persuasão social. A persuasão social pode ser entendida como uma fonte de informação que influencia no julgamento sobre as crenças de capacidade. A persuasão social funciona na medida em que se busca persuadir o outro, em geral verbalmente, para que haja um aumento do esforço e de forma continuada, principalmente quando há a necessidade de superação dos desafios presentes na atividade e no contexto em que esta é desenvolvida. Persuasão verbal ou apoio social. É a minha mãe dizer, oh filha, faz, tu de certeza que tens jeito para cozinhar, não tenhas medo, vai para a cozinha. Se alguém que é importante para mim me diz que eu sou capaz, é mais provável que eu me sinta capaz. A quarta são os estados emocionais e fisiológicos. Fadiga, estresse, ansiedade, tensão, dor, estados de humor, são manifestações que podem alterar a percepção de autoeficácia, pois afetam diretamente o julgamento que as pessoas fazem sobre a própria capacidade para realizar uma determinada tarefa. E depois, estados físicos e emocionais. Se eu estiver muito cansada, eu talvez tenda a pensar que não vou ser capaz. Ai, dormi mal, dormi pouco, já não durmo há 2 dias, não é? Tenho estado doente, não me sinto bem. Não é? Portanto, quando o nosso estado físico não está bom, a gente tende a achar que não é capaz de fazer as coisas. Por outro lado, o estado emocional. Por exemplo, se eu estiver deprimida, eu acho que tudo é difícil, que não sou capaz, não é? Então, também vai influenciar a minha autoeficácia. Por outro lado, a autoeficácia tem consequências. E, no fundo, eu aqui nos exemplos já fui falando delas. A autoeficácia influencia aquilo que eu escolho fazer e aquilo que eu rejeito. Onde eu acho que não sou capaz, eu tendo a rejeitar. Onde eu acho que sou capaz, eu tendo a escolher fazer. Por outro lado, também influencia o esforço. Se eu não sou capaz, eu tento um pouco, dá errado, eu digo assim, pois, eu já sabia, eu não sou capaz, para que é que eu vou continuar a tentar? E paro. Se eu acho que sou capaz, eu esforço-me mais. Portanto, mesmo falhando numa determinada fase, eu vou continuar. Agora não correu bem, agora foi mal, mas para a próxima pode ser que seja melhor. E eu continuo tentando. Portanto, a autoeficácia influencia também o bem-estar emocional. Quando nós não nos sentimos capazes, não nos sentimos bem. Quando sentimos que somos capazes, sentimos com mais energia, mais bem dispostos, mais felizes, mais contentes. Ok? Finalmente, a autoeficácia influencia a qualidade do desempenho. Se eu acho que sou capaz, tendencialmente o meu desempenho vai ser melhor ou pior? Melhor. Okay? Vamos considerar agora o que acontecia ou pode ter acontecido com Serafina quando ela se acanhava, quando se percebia menos eficaz para lidar com as situações de interação social no contexto escolar. Pensemos algumas possibilidades. Não encontrava motivação para se integrar nas atividades, evitava se integrar nas brincadeiras, quando escolhia se integrar, desistia frente aos primeiros obstáculos e provavelmente tinha um elevado grau de ansiedade quando se defrontava com as propostas de atividades. Se concordaram até aqui, já perceberam que, segundo a teoria social cognitiva, as crenças de eficácia pessoal percebida podem afetar nossas escolhas, nossa motivação, nossa perseverança e nossos estados fisiológicos e emocionais. Muitas de nossas ações são reguladas pelos pensamentos e julgamentos antecipatórios que fazemos. Estes pensamentos antecipatórios funcionam como mediadores da ação e podem ser relativos a aspectos motivacionais, de escolha, de persistência frente a uma tarefa
e a respeito dos estados fisiológicos e emocionais que sentimos. Há um aspecto importante para lembrarmos sobre a Serafina. Será que ela, mesmo sendo pequenina, percebia que se conseguisse enfrentar os monstros, ela ia se sentir melhor? Novamente aqui, se concordaram que Serafina percebia a diferença entre o que poderia acontecer se ela pudesse enfrentar o medo, já estão em condições de perceber a diferença entre autoeficácia e expectativa de resultado. A diferença é que a expectativa de resultado se refere a uma crença antecipada sobre o resultado de uma ação. Por exemplo, eu posso saber que estudar leva a tirar boas notas. Essa é uma expectativa de resultado. Por outro lado, a expectativa de eficácia é uma crença na capacidade de produzir uma determinada ação. Mesmo eu sabendo que estudar leva a tirar boas notas, eu posso não me sentir eficaz o suficiente para estudar e não me engajar nesse comportamento de estudar. Então, se por um lado a Serafina percebia que se conseguisse interagir com os colegas em nível de igualdade, provavelmente se sentiria menos medrosa, por outro, tinha dificuldade em enfrentar essa situação. Tinha clareza sobre o possível resultado, mas tinha também baixa autoeficácia para interagir socialmente com os colegas de escola. Aqui é importante notar que estamos falando de um domínio específico. No exemplo da Serafina, de habilidade social no contexto escolar. O detalhe de que crenças de eficácia são de domínio específico é importante, pois eu posso me sentir muito autoeficaz para andar de bicicleta, mas não para jogar xadrez. Muito autoeficaz para estudar, mas não para dirigir no trânsito e assim por diante. E elas não se confundem com autoestima. Vejamos esse tópico nas palavras de Bandura no vídeo em que apresenta a teoria social cognitiva. Autoeficácia não deve ser confundida com autoestima. Eficácia é um julgamento de capacidade. Autoestima é um julgamento de alto valor. Eu não tenho eficácia em dança de salão, mas não me desvalorizo por causa disso. Eu realmente não me preocupo. Entre as condições necessárias para impedir que novas experiências de interação sejam outras experiências de fracasso, é preciso garantir que haja o domínio da habilidade em questão. Notem que o caso da Serafina mostra que o medonho ainda não tinha avançado onde ela tinha habilidade, tocar violão, e a crença de que era capaz de fazê-lo. No caso da Serafina, podemos supor que a partir da experiência de sucesso, ela foi generalizando o seu comportamento e ampliando o seu espectro de confiança. Não vamos entrar em detalhes sobre as dimensões da crença de autoeficácia aqui, mas podemos contar que a generalização é uma dimensão observada desde os primeiros estudos de Bandura com pessoas que tinham fobias de cobras, isso na década de 70. Nós os chamamos 5 anos mais tarde para saber como iam, e eles estavam tão bem quanto ao término do tratamento. Mas houve uma descoberta fascinante. Eles vinham e nos contavam que estavam realmente gratos pelo fato de que removemos a fobia deles, mas que o tratamento tinha tido um efeito muito mais profundo na vida deles. Ou seja, ter tido essa fobia por 20 ou 30 anos e ter superado isso em algumas horas provou ser uma experiência realmente transformadora para eles. Eles decidiram que, se poderiam superar isso, o que aconteceria em outras áreas de suas vidas? Então, o que estavam fazendo era atirarem-se cada vez mais em atividades e, para surpresa deles, elas estavam funcionando muito bem. O Bandura chegou à teoria da autoeficácia pelo discurso destes sujeitos. Porquê? Porque a confiança deles era depois generalizada, não é, a outros aspectos. E de facto foi um dado importante, não é? A pessoa diz assim: eu comecei a ficar mais confiante, não é, na minha capacidade para ver cobras, mas também notei que comecei a ficar mais confiante para, por exemplo, ir passear na floresta, que eu antes nunca ia. Só de imaginar que podia ver uma cobra, eu nunca ia a uma fazenda, por exemplo, e agora vou, sinto-me confiante. Portanto,
Portanto, a pessoa começa a generalizar. Até aqui, viemos abordando as crenças de autoeficácia embalados pela história da Serafina. Mas há um importante aspecto ainda a ser conversado: as crenças de eficácia coletiva. A crença de eficácia coletiva é relativa ao modo como os membros de um grupo julgam a capacidade desse grupo para tomar decisões, para conseguir os recursos e as estratégias necessárias para a realização de determinadas atividades, bem como para superar as falhas cometidas. As crenças das pessoas em sua eficácia coletiva influenciam os tipos de futuros que tentam alcançar por meio da ação coletiva, a maneira como usam seus recursos, quanto esforço dedicam em suas atividades grupais, sua resistência quando os esforços coletivos não produzem resultados rápidos ou encontram forte oposição, e sua vulnerabilidade ao desânimo, que pode ser vivenciado pelas pessoas que lidam com dificuldades sociais. Os processos de construção das crenças coletivas são similares aos da crença pessoal. O que é então a eficácia coletiva? A crença de eficácia coletiva é definida como uma crença grupal partilhada em suas capacidades conjuntas para organizar e executar os cursos de ações requeridos para produzir determinados níveis de tarefas naquele grupo. Parcialmente. Claramente não é a crença de eficácia coletiva que vai definir, mas ela é uma crença grupal que vai também mediar o esforço, comprometimento, a força do grupo frente aos desafios. Cada uma das pessoas vai trazer a sua contribuição, tanto individual quanto a sua percepção do todo, o que ela acha do conjunto, como ela julga a capacidade conjunto daquele grupo, agindo em comum um determinado objetivo. Essa crença vai ajudar, vai mediar as tomadas de decisões grupais. A eficácia coletiva tem se mostrado um importante contributo para transformações sociais. Jovens têm se mostrado mais confiantes para atuar conjuntamente e tentar uma mudança social. Muitos dos desafios na vida envolvem problemas comuns que requerem que as pessoas trabalhem juntas com uma força coletiva para mudar suas vidas para melhor. A força das famílias, dos times, sistemas escolares, comunidades, organizações de negócios e até as nações dependem parcialmente do senso de eficácia coletiva das pessoas, da crença de que elas podem solucionar os problemas que enfrentam e melhorar as suas vidas através do esforço conjunto. Vimos neste DVD o que são crenças de eficácia pessoal e coletiva, como são formadas, como afetam nossas ações e como se distinguem de outros construtos psicológicos.